Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de 2 João. Segunda João, os versículos de 1 a 6. 2 João 1 a 6. Nós estávamos numa série na primeira carta, nós terminamos no domingo passado, iniciaremos hoje 2 João, que é uma carta curta. Hoje eu vou ficar só nos versículos de 1 a 6, mas só para a gente entender um pouco do contexto, que é uma estrutura, essa carta tem uma estrutura totalmente diferente da primeira carta. Não sei se os irmãos perceberam ou já leram esta carta, mas na primeira carta, João, quando vai escrever, ele já começa mostrando o Verbo encarnado. Ele, sabendo que ele estava lidando com uma heresia naquela época, que não aceitava a encarnação de Cristo, ele sabendo que ele estava lidando com uma heresia que estava sendo espalhada dentro da igreja contra a encarnação de Cristo, que não acreditava que Cristo havia encarnado. O que ele começou dizendo? Eu andei com esse homem, eu toquei nesse homem, eu vivi com ele, eu o abracei. Então ele começou mostrando as características de quem havia caminhado com Jesus. Ou seja, ele era um exemplo, uma testemunha viva e ocular de quem tinha caminhado com Jesus. Nesta carta, ele começa de maneira diferente. Primeiro, que ele se identifica como presbítero e ele tem um destinatário. Então, ele começa mostrando quem ele é e ele destina essa carta. Ou seja, ele tem um destinatário. Isso não significa que ele deixou de falar do assunto anterior. Isso não significa que seja para a mesma comunidade, isso pode ser para outra comunidade. O conteúdo dessa carta de 2 João, porém aqui João ele se identifica como presbítero, porque provavelmente ele estava como presbítero da igreja em Éfeso, e durante esse tempo lá, isso pode significar que alguns irmãos desta igreja, e agora eu já estou aqui falando da minha posição sobre a explicação do versículo que ele já coloca, porque ele diz assim, primeiro versículo, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Então, provavelmente, ele encontra parte dos membros da igreja desta comunidade, ou eles foram visitar a igreja em Éfeso, onde João estava como pastor, como presbítero, ou ele encontrou no meio do caminho, e eles contaram para ele como que estava a realidade desta comunidade, e então João vai e escreve uma espécie de um bilhete, porque quando a gente vai olhar, são 13 versículos, a gente não pode chamar de uma carta, mas é uma carta. E tem uma profundidade imensa. Mas é assim, como... Não, peraí, eu fiquei preocupado com isso que vocês me falaram. E o que esse grupo fala para eles? O grupo fala para eles que a igreja, apesar de estar vivendo a verdade, parte da igreja, tem um grupo que está saindo daquela igreja e está indo pregar fora. Porém, o que eles estão indo pregar fora? Eles estão indo pregar uma falsa verdade, um falso Cristo. Porque
Porque continua a mesma heresia da primeira carta. As pessoas que estão saindo desta comunidade, elas vão e estão indo pregar um Cristo que só é divino e que não é humano. Na minha última mensagem, eu expliquei várias correntes heréticas que trabalharam sobre ou contra a encarnação de Cristo. Porém, eu não expliquei aquilo que nós acreditamos, que é a união de duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Ou seja, no meio teológico acadêmico, isso se chama de união hipostática. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que existe uma natureza divina, que ela é eterna, imutável, ela é onisciente, ela é onipotente, mas existe uma natureza humana, que ela sofre, ou seja, que ela é nascida de uma mulher, e eles vivem, ou melhor, esse Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E essa união, John Owen diz o seguinte a respeito dessa união, da união das duas naturezas. A natureza divina não se tornou humana, nem a humana se tornou divina, mas a pessoa do Filho assumiu a natureza humana. Ou seja, Jesus encarnado, Jesus como homem, como representante da raça humana, ele precisava encarnar, ele precisava morrer. A sua natureza humana precisava morrer para que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Para que nós fôssemos resgatados da escravidão do pecado. Então ele precisava passar por esse sofrimento. E essa natureza humana, então ela passa por isso. Apesar de termos, como eu disse, várias correntes contra a encarnação de Cristo, se nós, como cristãos, não acreditamos na encarnação de Cristo, a gente pode fechar as nossas Bíblias e a gente pode sair daqui. Porque isso é o cerne da cristologia, da nossa salvação. Se a gente não acredita que Cristo sofreu, que ele morreu e hoje nós celebramos a ressurreição dele, do que vale a nossa salvação e a nossa fé? E é isso então que João vem tratando. E quando ele começa, e eu quero ler os 6 primeiros versículos da segunda carta. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanecem em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê a paz que vem de ti somente. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como eu comecei dizendo, o presbítero, ele se identifica como presbítero, a senhora eleita. Aqui é interessante porque existem algumas posições, alguns estudiosos que acreditam que ele escreve realmente a uma mulher.
Uma mulher que se chama eclecta, ou seja, senhora eleita é Kyria eclecta no grego. E eles falam que essa mulher é para quem João destina essa carta. E aí ele vai falar, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, como se ele tivesse direcionando essa carta não somente a essa senhora, mas também aos filhos dessa senhora. Só que é difícil para mim ter esse entendimento, porque se a gente olhar no último versículo, versículo 13, olha que interessante o que ele diz: os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Ou seja, ele está com a irmã dessa senhora, que também é eleita, mandando saudação para essa senhora eleita. E para os seus filhos. Então ele está tratando com uma família. Então para mim é difícil ter esse entendimento. E qual que é o melhor entendimento para nós aqui? É tratarmos essa senhora eleita como a comunidade, que é uma expressão usada em alguns livros, como Apocalipse, tal, que ele trata a igreja como senhora. Ele trata a igreja numa outra característica que ele não nomeia como igreja. Então a ideia aqui é que ele escreve para a comunidade eleita, ou seja, essa senhora eleita e a seus filhos, membros dessa comunidade. Da mesma maneira que ele fala, mais uma vez, versículo 12, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los. E conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Ou seja, parece que ele está falando que os filhos da igreja da qual eu faço parte saúdam vocês, para quem eu estou escrevendo. Então, esse é o entendimento maior pela corrente, aí pelo entendimento reformado em relação a quem é essa senhora eleita. Não é uma mulher, mas é uma comunidade, é uma igreja. Por isso que ele fala o presbítero. A preocupação dele para com aquela igreja, porque ele encontrou pessoas, ou seja, membros dessa igreja, e eles contaram a respeito de como estava essa igreja. E ele fala: a quem eu amo na verdade. E aqui eu vou me prender a 3 palavras, principalmente, que são as palavras mais faladas nesses 6 primeiros versículos. Que aí a gente vai ver isso ao longo do texto. Mas a primeira palavra é verdade. Nesses versículos ele fala verdade 5 vezes. A outra palavra é amor. Ele fala 4 vezes. E a outra palavra é mandamento, que ele também fala 4 vezes. O Elmer, em uma das pregações dele, ele falou: peraí, quando o autor repete essas palavras em tão curto tempo de espaço, é porque alguma coisa ele quer dizer. Alguma coisa ele está nos direcionando. E é exatamente isso. E ele fala: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Olha que interessante, vivemos num mundo onde ouvimos muito falar sobre um amor, que nós devemos amar todas as pessoas. O mundo inteiro quer nos ensinar a como amar. Porém, o amor deles está alicerçado em quê? Porque o que João quer nos chamar a atenção aqui, e o que ele diz, a quem eu amo na verdade. E aqui ele já mostra 2 coisas. Primeiro, quem é essa verdade a quem eu amo na verdade? Que verdade é essa? O que João quer nos ensinar com isso? E aí, meus irmãos, o título da minha mensagem é o amor cristão.
o amor cristão. E o meu primeiro pensamento em relação ao amor cristão é que o fundamento do amor cristão é a verdade. Agora, que verdade é essa? Que verdade é essa a quem João se refere aqui? A quem eu amo na verdade. Ele está mostrando aqui que esse amor que ele sente, na verdade, não é um amor genérico. Mas a gente percebe aqui que ele vai voltar com a doutrina. Ou traduzindo, essa verdade é o próprio Evangelho. O que ele tratou na primeira carta, mostrando em todo o tempo que nós deveríamos ter um conhecimento das Escrituras, mas que nós deveríamos ter uma prática coerente com o conhecimento que nós temos. E é isso que ele vai mostrar aqui. A quem eu amo na verdade. Ele ama porque ele foi alcançado por essa verdade, ele pratica essa verdade, e esse amor é consequência dessa verdade que transformou a vida dele. E é isso que ele está falando. Mas ele continua e ele fala, e não somente eu, mas também a todos os que conhecem a verdade. Ou seja, ele vai chamar a atenção das pessoas para que não adianta nós conhecermos a verdade, estarmos na verdade, pregarmos a verdade e não vivermos a verdade. É isso que ele nos chama a atenção. Agora, ele sai um pouco do campo de heresia, mas ele vem chamar a gente, como comunidade, não só aquela igreja, mas nós, a pensarmos. É bom conhecer doutrina? É ótimo. É bom saber que nós somos reformados? É ótimo. E cadê a prática dos reformados? É aí que ele vem dar um soco no nosso estômago e vem mostrar, ok, não adianta somente nós falarmos que somos reformados, não adianta somente nós enchermos o nosso Facebook, Instagram, nossa, quase não sai, Instagram, e enchermos de frases de efeito e disso, daquilo outro, para apontarmos que nós somos reformados, se a nossa prática não condiz com aquilo que nós acreditamos. E é isso que João está falando, e é isso que ele está chamando a nossa atenção. E ele continua, mas também todos os que conhecem a verdade, e ele vai, por causa da verdade que permanece em nós. Mais uma vez ele direcionando essa verdade a quem? Quem é a verdade que permanece em nós? E aqui o interessante é que o mesmo termo grego usado aqui, o mesmo termo usado por João aqui, Jesus usa, falando quando ele diz permanecei em mim. É o mesmo termo, quando ele vira e fala, por causa da verdade que permanece em nós. Quem é essa verdade? Cristo crucificado e ressurreto. Ele é essa verdade. A verdade que transformou as nossas vidas, ou que pelo menos deveria ter transformado. Se nós estamos realmente nessa verdade, se nós permanecemos realmente nessa verdade. E se nós conhecemos, se fomos transformados, ela permanece em nós. E conosco estará para sempre. Olha que interessante. Jesus Cristo é a verdade, encarnou, morreu e ressuscitou, e por meio do seu Espírito Santo, ele habita em nós. A verdade habita em nós. Mais uma vez, João faz o quê? Ele vai mostrar a verdade trinitária, a quem nós adoramos. Versículo 3, ele fala que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai,
estejam conosco em verdade e amor. Em verdade e amor. E aí o interessante é que a graça, o amor, o favor imerecido, a misericórdia, ou seja, o perdão dos pecados, e a paz. E a paz que só temos se estamos na verdade e se praticamos essa verdade por meio da obediência. E então amamos os nossos irmãos. São bênçãos. Bênçãos que vêm somente de quem está na verdade. Bênçãos que vêm somente para quem está na verdade. Então não adianta o mundo falar que nós devemos amar. Ah, nós não sabemos amar. Vocês têm... A religiosidade atrapalha a visão de vocês, o amor de vocês. Interessante que um mundo vazio, um mundo que não conhece a verdade, quer nos ensinar a como nós podemos amar de verdade. Como que pode isso? É uma sociedade que fala que, a bandeira do amor, a ideologia do amor e isso, aquilo, outro. Por outro lado, como nós, como igreja, estamos impactando esse mundo com a verdade e com o amor. Da mesma maneira que João confronta os irmãos dessa igreja, e daqui a pouco a gente vai ver, da mesma maneira que João confronta os irmãos dessa igreja, que ok, vocês conhecem a verdade permanece em vocês, porém vocês precisam confrontar os irmãos dessa comunidade que estão saindo para pregar um Cristo falso, um Cristo que não encarnou. E aí ele vai falar, vocês precisam fazer isso em amor. Porque Deus, Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então nós devemos agir com amor. Então, da mesma maneira que João chama a atenção, é lógico que aqui João está chamando a atenção porque muita gente está saindo para ir pregar a Cristo não encarnado, como se ele fosse somente divindade, já que eles acreditavam que a matéria não prestava. Só que essa mesma chamada serve para nós. O Elmer orou para que nós sejamos uma igreja missionária. Mas não é só missionária no intuito de entendermos quem são os vocacionados e enviá-los para o campo missionário. Mas para que nós sejamos missionários, para que nós possamos pregar a verdade em amor, onde Deus nos colocar. Não é somente esperar e falar, ok, Sandro e família, para onde vocês querem ir? Não perguntem, porque senão eu vou falar. Não, mas cada um de nós, como igreja, como pessoas que foram alcançados pela verdade, pessoas que conhecem a verdade, que permanecem na verdade e a verdade permanece em nós, nós devemos fazer a diferença com amor. Versículo 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. E aqui é interessante porque o fato dele falar, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Ele está dizendo o quê? Ele está mostrando que essas pessoas, elas não somente conhecem a verdade, mas elas praticam a verdade, elas vivem. Aqui é como se fosse contínuo. É um estilo de vida. Eles vivem de acordo com a verdade. E é isso que ele está chamando atenção. Na verdade, ele está alertando, ele está mostrando
a alegria dele por ter visto pessoas que não só chegam e enchem o peito para dizer: uau, eu conheço teologia reformada. Eu manjo de Thomas Goodwin, de João Calvino, de Thomas Guthrie, Ele não está falando isso. Ele está falando pessoas que conhecem a Cristo, que pregam Cristo, que vivem da maneira como Cristo quer que nós vivamos. E ele fala de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E aqui ele vai voltar para amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vai fazer referência não só aos mandamentos a que recebemos no Antigo Testamento, mas ele também vai fazer referência ao mandamento que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. O fundamento do amor cristão é a verdade. A fonte do amor cristão é a comunhão com Cristo. A fonte do amor cristão é a comunhão com Cristo. Mas também o fruto do amor cristão é a obediência aos mandamentos. Versículo 5. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo. Olha só, ele indica que não é algo novo, mas é algo que já foi ensinado, que eles já ouviram falar sobre, já foram ensinados sobre. Mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O tempo inteiro ele vai chamar a atenção dessas pessoas, dessa comunidade que está na verdade, conhece a verdade permanece neles, para que hajam com amor para com aqueles que estão desviados da doutrina, que não estão pregando a verdadeira doutrina. E isso a gente não vai ver hoje, mas na mensagem de domingo que vem, isso vai ficar mais claro. E é interessante que peço-lhe que não... Desculpa. E agora, Senhora, peço-lhe que não como se escrevesse mandamento novo, mas o mandamento que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O interessante é que João, além de doutrinário, ele também se preocupa com missões. Porque ele está preocupado com a igreja que está deixando com que pessoas saiam de lá para pregar um falso Cristo. E ele está preocupado não só com essa verdade que está sendo espalhada de maneira errada, mas ele está preocupado também para com que a igreja não deixe de fazer isso, mas que faça de maneira com que cuidem daquela mensagem que vai ser pregada. A preocupação dele, mais uma vez, não é somente com a mensagem que está sendo pregada, mas que a igreja não deixe de cumprir aquilo que é a missão dela. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Que andemos. Ele começa falando: quem eu amo na verdade, que conhecem a verdade por causa da verdade, que a verdade permanece em nós e conosco estará para sempre. Aí no final do versículo 3, estejam conosco em verdade e amor. Ele está o tempo inteiro apontando para esse evangelho. Ele está o tempo inteiro apontando para Cristo. E aí por isso que ele termina o versículo 6 falando: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. O mandamento é que vocês vivam
neste amor. Nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo. A verdade encarnada, a verdade que morreu, a verdade que ressuscitou e a verdade que vive em nós. É isso que nós celebramos. Agora, como que nós, como igreja, podemos viver de acordo com os ensinamentos de João? Simples. Que essa verdade seja uma verdade em nossos corações. Que ela seja o guia das nossas vidas. Mas que por causa dessa verdade, nós possamos praticar o amor que nós temos, porque fomos alcançados pela verdade. E se nós temos esse amor, foi porque fomos alcançados pelo amor da verdade. Cristo nos amou primeiro. E se nós falamos que amamos os nossos irmãos, foi porque nós recebemos esse amor primeiro. A verdade habita em nossos corações. Nós sabemos quem é a verdade. Nós sabemos a verdade que nós devemos pregar. Nós sabemos que nós devemos viver de acordo com essa verdade. E nós sabemos que nós devemos expressar o amor por meio dessa verdade. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Que vocês vivam nesse amor. João nos lembra que a igreja verdadeira vive na tensão santa entre a verdade e o amor. Não são coisas inseparáveis. Pelo contrário, doutrina e prática da doutrina são coisas que não devem ser separadas. A verdade e o amor são inseparáveis. Precisamos cultivar lares e igrejas que ensinem a verdade, que vivam a verdade e que amem com fidelidade a verdade. A verdade que não transforma o coração e os relacionamentos é uma verdade inútil. A verdade que não transforma coração e relacionamento é uma verdade inútil. E eu quero terminar com um texto. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada o que foi feito se fez. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação. Este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que por amor não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos. Este é Jesus, o Rei dos judeus, o Rei dos gentios, o cabeça da igreja. Quem é este? Este é o Emanuel, o Deus conosco, que vive e reina, não só hoje, mas para todo sempre. Este é Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, e ele vive em nossos corações. Que Deus nos abençoe.
Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez para cantar em espírito e em verdade. E cantar que meu prazer é viver na casa de Deus.